Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com a notícia, cara, nada boa, né, velho? Não é a notícia que a gente gostaria de dar aqui no canal. Infelizmente, o Jair, o volante do Vasco, vai passar novamente por mais um procedimento cirúrgico aí. O jogador rompeu os ligamentos do seu joelho direito, não é o mesmo joelho da operação do ano passado, mas, infelizmente, o jogador vai perder a temporada, vai ter que passar por esse processo cirúrgico. Um lance que, absurdamente, nem falta foi marcado. Impressionante o juiz do jogo, Rafael Claus, não ter sequer marcado a falta e total irresponsabilidade do colega de profissão do Jair, o lateral direito do Sport, que estava jogando como lateral esquerdo, Aderlan. O jogador que tirou a temporada de um atleta importante para o Vasco. O Jair vinha na crescente, fez um gol importante na Copa do Brasil e, infelizmente, teve aí essa entrada criminosa e acabou sofrendo essa lesão que nem falta foi marcado dentro de campo pelo juiz, né? Uma notícia que ninguém gostaria de receber e o Vasco informou aí os detalhes que o jogador realizou um exame de imagem que diagnosticou uma lesão do ligamento cruzado anterior, a famosa LCA, e também teve lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral. Isso aconteceu aí após o entorse dele lá no joelho direito contra o Sport. O jogador, como eu disse, vai passar por um processo cirúrgico e não jogará mais em 2025. Por sua vez, o Vasco se pronunciou também através do Admar Lopes na entrevista coletiva dos reforços apresentados. O Admar Lopes confirmou que o Jair vai continuar no Vasco, ele tinha contrato até o fim desse ano com o nosso clube, já poderia até mesmo ter saído de graça agora no meio do ano, poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer equipe aí do mundo. O jogador não fez isso, continuou no Vasco, foi um pedido do Diniz, a permanência desse atleta, tanto que o Diniz começou a utilizar mais o Jair nos últimos jogos, começou aí a ser um jogador importante no meio-campo vascaíno, principalmente na partida contra o Botafogo, onde ele se sobressaiu juntamente com o Barros, vivia um grande momento na temporada, o melhor momento dele aí como jogador do Vasco, e veio essa gravíssima lesão. E o Vasco hoje confirmou através do Admar Lopes que o Jair terá o seu contrato renovado com o nosso clube. Não sabemos se vai ser por uma temporada ou por mais temporadas. Sempre é bom ressaltar que jogador que tem esse tipo de lesão mais grave, o clube não pode rescindir o contrato, não pode deixar o jogador sem contrato. Isso também é um dos fatores aí determinantes para que o Vasco tenha renovado esse contrato com o Jair, além de, claro, também ter sido um pedido do Fernando Diniz, que claramente gosta muito desse atleta. O jogador conversou já com o Admar Lopes falou sobre isso na entrevista coletiva. Infelizmente, é uma notícia que ninguém gosta de receber, né, cara? Nem nós, torcedores, e muito menos o jogador em questão, que teve essa lesão gravíssima. Se já não bastasse o Adson, que teve uma lesão muito similar à lesão que ele teve no ano passado, também uma questão de fratura, né? Teve uma fratura também. E o Jair teve uma lesão semelhante à que ele teve no ano passado, lesão ligamentar no seu joelho, só que mudando o joelho. Infelizmente aí, o Vasco sofrendo com lesões mais uma vez. Torcemos para que nenhum outro jogador do Vasco sofra com lesão até o final dessa temporada aí, porque é uma situação muito complicada, né? Comentem o que você achou dessa infeliz lesão do Jair, quem para você é o maior culpado nisso tudo, se é o Rafael Claus, se é o jogador do Sport, que na minha opinião é o jogador do Sport, não deveria ter dado uma tesoura em um companheiro de profissão num lance ali despretensioso. O Vasco estava saindo para o ataque, o Sport não oferecia tanto risco assim para conseguir roubar aquela bola daquela maneira ali, e o jogador foi totalmente cabaço, essa é a palavra, foi cabaço ali, e totalmente antiprofissional ao dar aquela entrada no Jair. Algo semelhante a gente viu acontecer com um jogador do Vitória, um jogador do Cruzeiro, que quebrou a perna do jogador do Vitória, né? É uma situação, uma lesão diferente, uma lesão que foi ocasionada por uma entrada de um companheiro de profissão, né? E o seu juiz, Rafael Claus, deveria ser afastado pelo período que o Jair vai ficar sem entrar em campo, porque ele sequer deu falta no lance. Era para ele, primeiramente, ter dado a falta, o jogador do Sport ser expulso, pegar uma punição muito grave, pelo menos aí de 3 meses aí sem atuar em campo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, o juiz sequer deu falta. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar também de outros assuntos aqui no canal. Vamos falar aí dos reforços contratados pelo Vasco, foram apresentados hoje. Também se o Vasco vai, quem sabe, ainda contratar mais um reforço. Temos novidades quanto a essa busca. Hoje é o último dia, se quiser trazer jogadores do futebol internacional. E também tivemos aí novidades quanto a Nike, fechando parceria importante aí com os jogadores do Vasco, além de, claro, já ter fechado com o nosso clube. Mas antes da gente continuar, deixa aquele likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados
aqui do nosso canal Vamos Vasco. A gente está querendo chegar a 225 inscritos. Falta muito pouco aí para a gente atingir essa marca tão importante. Nos últimos dias entraram muitos inscritos no canal. Muito obrigado aí quem está dando voto de confiança, se inscrevendo aí. Bom, pessoal, o atacante Verratti anunciou que agora é novo jogador patrocinado pela Nike. A Nike será a nova fornecedora de material esportivo do Vasco a partir do ano que vem. Fechou contrato por 7 anos com o nosso clube e a Nike está fechando contrato com alguns jogadores do clube, né? Vale ressaltar que além do Verratti, o Lucas Piton trocou de fornecedora nessa temporada, lá no início do ano. Ele era patrocinado pela Puma, agora está sendo patrocinado pela Nike. Outro jogador que fez esse movimento recentemente, que ainda não está tão claro, mas que está já nítido para todo mundo, que ele trocou a Puma pela Nike, é o Nuno Moreira. Ele chegou no Vasco atuando com a marca alemã, agora nos últimos jogos mais recentes, ele vem atuando com a chuteira da Nike. Também temos o Coutinho, né, que apesar de estar atuando com modelos mais antigos, modelos aí de temporadas passadas da marca norte-americana, o jogador também é um atleta patrocinado pela Nike e agora o Verratti se junta a eles, né? O Verratti que quando chegou ao Vasco também era atleta da Nike, depois fez uma troca de fornecedora e agora voltou aí novamente à empresa norte-americana aos 36 anos, fechou esse contrato aí importante. O que isso tem a ver? Tudo tem a ver com o fornecimento da Nike com o Vasco. A Nike está fechando aí patrocínio com os principais jogadores do Vasco. Você vê ali Lucas Piton, foi aí o primeiro, né, no início dessa temporada. O Coutinho chegou ao Vasco no ano passado, ele estava sem fornecedora. A Nike não patrocinava o Coutinho. Porém, após fechar o contrato com o Vasco, o contrato para o fornecimento de materiais do clube e ser aí uma marca importante na vida do Vasco a partir do ano que vem, a Nike renovou esse contrato aí com o Coutinho, buscou o Coutinho novamente para ser meio que o garoto propaganda do Vasco com esse contrato aí. Certamente o Coutinho terá muita importância aí no marketing da empresa norte-americana no clube. E depois disso, outros atletas aí começaram a trocar de fornecedora, como a gente falou aí do Nuno Moreira, que está já jogando com a chuteira da Nike nos últimos jogos, e agora novamente o Verratti, além de outros atletas que já são patrocinados pela marca norte-americana no Vasco, como o caso do David, também aí recentemente o Matheus França, que chegou ao Vasco, também usa Nike. Tomara aí que essa parceria entre Vasco e Nike seja uma parceria de muito sucesso, que o Vasco só tenha a ganhar com isso daí. Uma empresa gigantesca, na minha opinião, é a maior marca esportiva do mundo. Muitos podem falar que a Adidas é melhor, isso e aquilo, mas a Adidas está no rival, né? O que a gente tem que fazer é valorizar a Nike, que a Nike, na minha opinião, é a melhor marca, a maior marca disparada do universo e chega aí ao maior clube do mundo, né, cara? Sem clubismo, sem clubismo. Mas, falando sério, com certeza um ótimo contrato aí para o Vasco. E a partir de janeiro, a Nike irá apresentar seus novos uniformes, que é o que interessa aí para o torcedor. Para ressaltar que o Vasco deverá receber em torno de 30 milhões anuais aí com essa parceria com a Nike, subindo absurdamente a arrecadação quanto ao tema fornecimento de material esportivo, já que anualmente o Vasco recebe mixaria da capa, cerca de 600 mil anuais, fora royalties aí de venda de camisas, né? Mais fixos mesmo, o Vasco só recebe 600 mil da capa, com certeza. Materiais maravilhosos, camisas maravilhosas, mas o Vasco não recebe dinheiro algum da marca italiana e agora trocou de fornecimento e a Nike vem aí a partir do ano que vem. Bom, e fechando o nosso vídeo, vamos falar do mercado, né? Hoje o Vasco apresentou as contratações aí do Carlos Cuesta, novo reforço do Vasco, xerifão da zaga, chega com status completo de titular. O jogador aí vai vestir o número 46, chega muito motivado, já se colocou à disposição, diz que está totalmente bem fisicamente e que só depende aí do Diniz para ele atuar em campo. Vale ressaltar que no jogo contra o Botafogo ele não está disponível, ele não foi inscrito a tempo aí no BID e não estará apto para entrar em campo nesse jogo importante contra o Botafogo e possivelmente a dupla de zaga será Hugo Moura e também Lucas Freitas, a menos que o Robert Renan ganhe aí a oportunidade para entrar como titular no lugar do Lucas Freitas, o que eu acho difícil do Diniz fazer agora, já de cara, depois de uma boa atuação do Lucas Freitas, né? Somente minutos antes da partida que a gente vai saber a escalação oficial, principalmente da zaga do Vasco, mas o Carlos Cuesta chega aí cheio de moral, um jogador muito importante, jogador de seleção colombiana, apesar de não ter sido convocado, mas constantemente foi convocado aí, e a expectativa é que ele jogue a próxima Copa do Mundo, e esperamos que ele jogue muito bem com a camisa do Vasco, chega por empréstimo de 1 ano e meio, com o Vasco pagando cerca de 1,5 milhão de euros pelo empréstimo do atleta, e ao término desse contrato o Vasco terá que pagar 36 milhões de reais para comprar o jogador em definitivo.
caso tenha vontade, né? Ele chega com opção de compra. E o outro jogador apresentado foi o Matheus França, que já fez a sua estreia com a camisa do Vasco, no jogo contra o Sport, mas o jogador teve uma ótima coletiva. Eu gostei bastante das respostas do atleta, um jogador que chega preparado. Ele está preparado sim para vestir a camisa do Vasco, não se importa do passado dele com a camisa do Flamengo, ele sequer tocou no nome do Flamengo, ele sempre falou no outro time, falou no rival, não tocava no nome Flamengo na entrevista coletiva. Isso foi um ponto que eu analisei bastante, que eu vi que realmente o jogador está focado no Vasco, quer fazer história no Vasco e ajudar o clube de alguma forma. Ele confirmou aí que realmente o Vasco tem totais condições de ser campeão da Copa do Brasil e esperamos que ele seja de suma importância para esse jogo contra o Botafogo aí na Copa do Brasil, no jogo de volta. Ele sim está inscrito, está apto a entrar em campo, já que o Vasco conseguiu registrar tanto ele e Robert Renan antes da partida contra o Botafogo do jogo de ida, que foi em São Januário. É um atleta aí que chega depois de algumas lesões, vai precisar de um maior tempo de recuperação, mas ele disse que essa pausa para a data FIFA, ele deverá estar 100% e quem sabe já pronto para ajudar o Vasco nesse clássico tão importante contra o Botafogo, né? Reforços contratados, o Matheus França chega aí com um contrato de uma temporada vindo por empréstimo, sem opção e sem obrigação de compra, vindo do Crystal Palace. Comentem o que você achou dessas negociações, dessas contratações do Vasco. 2 jogadores importantes aí que vão agregar em muito o nosso elenco. E o Vasco aparentemente não para por aí. Hoje é o último dia de janela internacional e segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco ainda pode contratar mais um zagueiro que atue pelo lado direito. O Vasco busca esse nome até o fechamento da janela. Caso não consiga contratar jogadores que estão atuando no futebol internacional, o Vasco só terá condições de contratar jogadores sem contrato, livres no mercado, independentemente se é jogador europeu, jogador brasileiro, o que quer que seja. Se tiver livre, o Vasco consegue contratar. E também jogadores de Série B, Série C e também Série D, e aqueles que não completaram 7 jogos atuando em clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. O mercado fica bem mais restrito e o Vasco tenta correr contra o tempo aí para tentar agilizar mais alguma contratação de um zagueiro que atue pelo lado direito para compor o nosso elenco. Se for confirmado, se o Vasco fechar esse negócio, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal o nome, quem sabe, desse possível novo contratado, se o Vasco contratar, não é? Comentem o que você achou desses 2 reforços contratados e se você acredita que dá tempo ainda do Vasco, quem sabe, trazer mais um nome aí que seria ideal para a zaga do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no canal a qualquer momento, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.